Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece aí, meu nome é Fabiano, sou bombeiro industrial aí e agora recém-formado técnico de segurança do trabalho, tá certo? Vou passar para vocês aí nessa nossa próxima aula os pontos e temperaturas importantes do fogo, né? E vocês vão poder entender aí um pouquinho melhor aquele aspecto da nossa aula passada, né? Aquele método de convecção, que o fogo se alastrando através de massas de ares quentes aí. Agora vocês vão poder estudar direitinho aí os pontos de temperatura do fogo aí. Bom, pessoal, primeiramente nós vamos destacar aqui o ponto de fulgor, tá certo? O que seria ponto de fulgor? É quando eu tenho combustível, que ele vai sendo aquecido por uma fonte externa de calor, até que ele vai chegar numa temperatura que ele começa a desprender gases que se incendeiam. Mas quando eu retiro essa fonte de calor, o fogo não consegue se manter, então a chama apaga. Essa daí é exatamente a temperatura do ponto de fulgor desse determinado combustível, tá certo? Cada combustível tem um ponto diferente, tá certo? Se vocês forem na tabela da FISP, vocês vão ver lá que todos os produtos contêm naquela ficha dele, do produto, o ponto de fulgor, ponto de combustão, ignição e assim por diante, tá certo? Lembrando para vocês que o plástico seria um, madeira outro, tá certo? Se eu pegar aqui, ó, o isqueiro aqui e ficar aqui, ó, colocando fogo nesse copo, rapidinho, ó, ele pega fogo. Ele já chega no seu ponto de fulgor, no seu ponto de combustão. Se eu pegar um pedaço de madeira e colocar o isqueiro aqui, eu vou ficar aqui um tempão para poder conseguir fazer o pedaço de madeira pegar fogo. Então, o ponto de fulgor da madeira é completamente diferente do ponto de fulgor do plástico. Isso daí muda de material para material, tá certo? Bom, pessoal, ponto de combustão. O que seria ponto de combustão? É a temperatura exata no qual um combustível ele é aquecido por uma fonte externa de calor, começa a se desprender gases que se incendeiam, mas quando eu retiro essa chama, ele consegue se manter. Tá certo, pessoal? É exatamente no copo aqui, ó. Coloquei fogo, ó. Vai chegar até uma determinada temperatura, ó. Retirei a chama. Tá certo aqui, ó. Retirei a chama e a chama continua. Tá certo? Então eu cheguei no ponto de combustão do plástico e a chama fica autossuficiente. Isso daí é o ponto de combustão. Temperatura de ignição. O que seria a temperatura de ignição, pessoal? Temperatura de ignição é quando um combustível ele está aquecido pela temperatura, pelas massas de ar quentes aí, chega até um determinado ponto, nessa temperatura específica dele, que ele se incendeia em contato com o oxigênio. Ele não depende da fonte externa de calor para pegar fogo. Foi o que aconteceu lá no exemplo da convecção. Entendeu? Começou um incêndio no primeiro andar, essa temperatura se elevou muito, essas massas de ar subiu. Quando chegou no quarto andar, aquele encontrou um material ali que naquela temperatura daquela massa de ar quente já seria suficiente para que aquele combustível se incendiasse sozinho. Ele não precisa da fonte externa de calor. Basta ter o oxigênio e aquela temperatura exata dele. Cada produto tem uma temperatura diferente aí do ponto de ignição, tá certo, pessoal? Aqui vocês vão poder entender certinho agora, esse esqueminha aqui, ó. Pessoal, o álcool etílico, tá? Lembrando para vocês que essas temperaturas que estão aqui foi tirada da tabela da FISP, só que varia de fabricante para fabricante, pode dar uma diferencinha de alguns graus, tá certo? Então, o álcool etílico, o álcool, pessoal, tá? Temperatura de fulgor do álcool é de 15 graus, tá certo? Então o que acontece? Eu preciso ter esse álcool aquecido a exatamente 15 graus, a partir de 15 graus para ele começar a desprender gases para poder se incendiar, tá certo, pessoal? A temperatura de ignição do álcool é aproximadamente 400 graus. Se eu tiver um pote com álcool aqui, tá? E essa temperatura desse ambiente chegar a 400 graus, esse pote de álcool vai começar a pegar fogo sozinho. Tá certo? Foi o que aconteceu lá na convecção. Imagine que eu tenho um incêndio no primeiro andar, eu tenho aí um depósito de álcool no quarto andar, tá certo? A partir do momento que essas massas de ares quentes começar a subir, quando chegar no quarto, no quinto, não interessa o andar que for, e essa temperatura ambiente chegar a 400 graus, se eu tiver álcool nesse ambiente, vai começar a pegar fogo sozinho. É a combustão espontânea. Tá certo, pessoal? Já a gasolina é completamente diferente. Tá? A gasolina aqui, ó, ponto de fulgor da gasolina é menos 43 graus, pessoal, tá? 43 graus negativo, ela já vai começar a desprender gases e vão se incendiar.
tá? A temperatura de ignição da gasolina é 246 graus, tá certo? Então se eu tiver um pote de álcool e de gasolina aqui, se chegar a 250 graus de temperatura ambiente aqui, essa gasolina vai começar a pegar fogo, e o álcool não. O álcool vai vir a pegar fogo posteriormente por condução, tá certo, pessoal? Então, aqui para vocês poderem finalizar isso daí, entender direitinho, se eu tenho o álcool, que o ponto de fulgor dele é 15 graus, tá? Se eu tenho álcool com temperatura menor de 15 graus e eu tiver chama nesse álcool, não vai acontecer nada. Por quê? Se eu tiver aí um pote de álcool, tá certo? Uma caneca de álcool, uma câmara fria, aí a 1 grau negativo, tá? Não adianta eu colocar fogo lá, posso colocar fogo no álcool que não vai pegar fogo. Por quê? Porque ele precisa de 15 graus para poder começar a desprender gases. Antes dessa temperatura não pega fogo, tá certo? Se eu tiver o álcool mais a chama, uma temperatura maior ou igual ao ponto de fulgor, 15 graus, aí eu vou ter fogo, tá? Se eu tiver o álcool sem a chama, tá? Numa temperatura maior de 400 graus, que é o ponto de ignição do álcool, eu tenho fogo sem ter a chama, tá certo, pessoal? Então, basicamente aqui, deu para vocês poderem entender. Por isso, nos automóveis antigos aí, a álcool tinha lá o reservatóriozinho de gasolina. Por quê? A gasolina pega a menos 43 graus, o álcool a 15 graus. Se estiver num dia frio aí com 10 graus Celsius, pessoal, não vai pegar o carro. Por quê? Porque o álcool precisa estar a 15 graus para poder dar aquela faísca e iniciar aquele processo do motor. Por isso se injeta gasolina, tá certo? A gasolina a menos 43 graus, se ela for aquecida, ela começa a desprender gases que vão se incendiar. Belezinha, pessoal? Bom, lembrando a todos aí, o meu contato é bombeirofox@hotmail.com, para quem quiser entrar em contato comigo aí. O Facebook Alpha Fox Treinamentos, é a página do Facebook, tá? As empresas que estão gostando aí do meu material, entendeu? Estou aberto aí a uma proposta aí para trabalhar como técnico de segurança do trabalho, sou recém-formado. Espero a todos vocês aí que tenham gostado da minha palestra e espero que vocês tenham aí conseguido pegar algumas informações aí, tá certo, pessoal? Um bom dia a todos aí e finalizando a nossa aula de hoje aí.